Olá, crianças! Gente, hoje nós vamos dar continuidade à história de Davi. Vocês lembram que a tia Nilce falou que Davi seria o novo rei de Israel? Então, vocês já sabem que Davi era o filho caçula de Jessé e que ele também era pastor de ovelhas. O rei de Israel daquela época era Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel, mas ele fez uma coisa que deixou o Senhor muito triste. Então, Deus falou ao profeta Samuel que não queria mais Saul como rei de Israel e que ele deveria ungir outra pessoa para ser rei em seu lugar e que essa pessoa seria um dos filhos de Jessé. Samuel primeiro foi procurar Saul e falou que Deus estava triste com ele, porque ele tinha o desobedecido e que ele iria perder o seu reinado. Saul ficou bravo, agarrou Samuel pelas vestes, chegando a rasgar, gente. Então Samuel olhou para ele e falou que assim como ele tinha rasgado as suas vestes, o seu reino também seria rasgado e entregue a outra pessoa que o merecesse mais, e que a partir daquele dia eles não mais se veriam. Em seguida, Samuel foi até a casa de Jessé e falou para ele que o Senhor o ordenara para ungir um de seus filhos, porque um deles seria o novo rei de Israel. O primeiro a vir à sua presença foi o filho mais velho, Eliabe. Eliabe era forte, então Samuel logo pensou: deve ser esse o ungido do Senhor, é um belo rapaz. Mas o Senhor falou no coração de Samuel: Samuel, não atentes para a aparência, o homem vê o exterior, eu, porém, vejo o coração. Então foram entrando os outros filhos de Jessé e passando adiante de Samuel. E todos o Senhor dizia: não é esse, não é esse, ainda não é esse. Quando todos os 7 passaram, então Samuel perguntou: acabaram seus filhos? Então Jessé falou: não, ainda tenho mais moço. Ele está apacentando ovelhas. Samuel pediu para que fossem chamá-lo. Quando Davi chegou à sua presença, então o Senhor falou ao coração de Samuel: levanta-te e unge, pois este é o novo rei. Samuel se levantou e ungiu a Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Senhor era com Davi. E o Espírito do Senhor se afastou de Saul. Quando o Espírito do Senhor se afastou de Saul, Saul foi apossado por um espírito maligno que o atormentava. Os servos de Saul estavam preocupados com seu rei e falaram para ele que tinha ouvido falar que um jovem tocava muito bem harpa. O nome dele era Davi. E que quando ele tocava, os espíritos maus se afastavam. Então o rei mandou chamar Davi para o palácio. Quando Davi chegou e tocou para Saul, ele sentiu o alívio e se sentiu muito melhor, e o espírito ruim se retirou dele. Então todos os dias Davi ia e voltava para o palácio, mas continuava a cuidar das suas ovelhas. Davi passou a ser amigo de Jonatas, o filho de Saul. Então aconteceu aquela grande batalha. O gigante Golias, ele quis enfrentar o exército de Israel. E Davi enfrentou o gigante e o venceu. Vocês lembram, crianças? Pois é, a partir daquele dia, Davi passou a fazer parte do exército de Saul. Agora, ele era um soldado e amigo do filho de Saul, Jonatas. Certo dia, quando eles voltavam de uma batalha, então as mulheres começaram a cantar. Dessa maneira, gente: Saul matou a seus milhares, mas Davi matou a 10 milhares. Gente, quando Saul ouviu isso,
ele ficou indignado e a partir daquele dia ele começou a perseguir e querer matar Davi. Certo dia, Davi estava tocando para o rei, para que ele se acalmasse e os espíritos malignos saíssem dele. Então o rei se enfureceu e quis matar Davi com sua lança e ainda falou para os guardas que era Davi que tinha tentado matar ele. Os guardas o perseguiram. Então a sua filha, que gostava muito dele, a filha de Saul, escondeu Davi e ajudou ele a fugir. Quando Saul ficou sabendo que sua filha tinha ajudado Davi a fugir, ficou zangado com ela. Davi teve muitas chances de matar Saul, mas nunca o fez. Certo dia, Saul tinha chegado de uma batalha e estava dormindo em seu acampamento. Davi entrou no seu acampamento, pegou a sua lança. No dia seguinte, ele mostrou para o rei que tinha pego sua lança, que se quisesse matá-lo, teria matado, mas ele não queria fazer isso, que gostava muito dele, e perguntou por que ele o perseguia tanto. Algumas vezes eles se reconciliavam, mas Saul nunca deixava de tentar matar Davi. Certo dia, Saul ia enfrentar o exército dos filisteus. Então foi procurar adivinhos para saber como seria aquela batalha. Falaram para ele que tinha uma mulher que adivinhava tudo. Saul se disfarçou e foi ao encontro dessa mulher. De repente apareceu o espírito do profeta Samuel e falou para Saul que o Senhor o entregaria, ele e seus filhos, nas mãos dos filisteus e que eles morreriam naquela batalha. Saul ficou com muito medo, mas mesmo assim ele foi para a batalha. Os filisteus pelejaram contra os israelitas e mataram Saul e Jonatas, seu filho. Então, um dos soldados foram ao encontro de Davi. Falaram sobre a morte de Saul e de Jonatas. Davi ficou muito triste, pois gostava muito de Jonatas. Mas a partir daquele dia, Davi foi coroado o novo rei de Israel, pois ele era o escolhido, o ungido do Senhor. Ele era o homem segundo o coração de Deus.